E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês, certo? Que é uma revisãozinha, né? Porque a gente passou uma semana parado para poder a gente voltar às nossas atividades, ok? Lembrando que a gente está com as nossas atividades em dias, certo? Para aqueles que estão perdidos, certo? Eu recebo algumas mensagens de algumas pessoas, de alguns alunos aí, perguntando, professor, qual é a página que é para a gente estar, né? Mostra que você não está acompanhando as aulas online, né? Você não está acompanhando as aulas online, nem você está acompanhando a agenda no grupo. Então, eu peço que vocês acompanhem tanto a agenda no grupo, certo? Quanto vocês acompanhem as aulas online e as correções também, tá certo? Pessoal, é o seguinte, no livro de português, vocês têm que estar, o quê? Na página, que foi a última página que a gente passou, que foi a página 93, ok? Então, no livro de português, é até a página 93, que é para estar toda feita, certo? No livro de matemática, aliás, desculpa, no livro de gramática, né, vocês vão fazer até a página 89, que é essa daí, ó, que a gente vai corrigir dia 13/7, ou seja, segunda-feira. A gente vai corrigir segunda-feira, beleza? Então, já fica esse aviso aí. Na página, no livro de português, você tem que ter feito todo até a página 93, ok? Para você estar em dias com a matéria, né? E na de gramática, você tem que estar com todas as atividades feitas até a página 89, que a gente vai corrigir segunda-feira, tá certo? Quando a gente estiver em dias com a gramática, a gente vai passar para o livro de gênero e leitura, tá bom? O livro de gênero e leitura é mais tranquilo porque ele é mais curtinho. Então a gente vai deixar ele por último, certo? Então vamos lá, pessoal. Já fica a dica aí para vocês, né? Já ficou o aviso aí para vocês. O livro de gramática, correção, dia 13/7/2020, certo? Então vocês já fazem essas atividades aí, da página 83 a 89, tirem a foto e enviem para mim, ok? Vamos lá. A gente vai fazer uma revisão sobre frase, oração e período, beleza? É rapidinho. Essa aula a gente já deu, certo? A gente só está fazendo uma revisão para a gente poder fazer o exercício dessas páginas aqui de gramática, tá bom? Vamos nós, vamos para frente. Passando aqui. Passei demais. Só um minutinho, passei demais. Pronto. Vamos lá, pessoal. Frase, oração e período. O que é frase, professor? O senhor já fez essa aula, né? Já tem essa aula, quem está acompanhando já tem essa aula nos nossos vídeos anteriores. É só você dar uma olhada lá que tem ela completa, tá certo? Então, o que é frase? Frase é um enunciado de sentido completo, beleza? Então, você precisa ter em mente que a frase ele é um enunciado. O que é um enunciado? Uma comunicação de sentido completo, beleza? Então, quando eu digo a palavra assim, ó, socorro, silêncio, né? Tchau, tudo isso daí, ela vai ser o quê? Vai ser uma frase, beleza? Vai ser uma frase. A gente tem dois tipos de frase. A frase ela pode ser nominal e ela pode ser verbal, certo? Desculpa, ela pode ser não verbal e ela pode ser verbal. Quando é que ela não é verbal? É quando ela não tem verbo, né? Fácil de entender. E quando é que ela é verbal? Quando ela tem verbo, beleza? A gente tem dois exemplos aí, ó. Silêncio é uma frase, está dizendo assim, ó, silêncio, certo? Uma frase o quê? Não verbal. Por quê? Porque não tem verbo. Todos chegaram felizes, né? Você vai ver aí, ó, que chegaram é um verbo. Então, essa frase aí é uma frase verbal, beleza? Aí a gente tem outro exemplo aí na tirinha, ó. Eu quero um sorvete de casquinha. Com quantas bolas? Aí ela diz todas, certo? Se você prestar atenção aí, ó, você tem o verbo querer, certo? O verbo querer, né? No primeiro quadrinho aí, beleza? Então seria o quê? Seria uma frase nominal. Desculpa, uma frase verbal. No segundo quadrinho, todas seriam o quê? Uma frase nominal, porque não tem verbo, tá bom? Vamos para frente. Certo? Muitas vezes as frases assumem sentido que só podem ser integralmente captados se
atentarmos para o contexto em que são empregadas. Como assim, professor? É o caso dessa daqui, ó, né? Quando você diz assim, ó, a Magali diz aí, ó, todas, né? Você só consegue entender o que são essas todas que ela está falando das bolas de sorvete. Você só consegue entender por quê? Por causa do contexto. Se não fosse o contexto, você não entenderia o que são essas todas. Ok? Vamos para frente, ó. Empregados, né? E o caso, por exemplo, da situação em que se explora a ironia. A gente também falou do que seria a ironia. O que é a ironia? É quando você fala alguma coisa, certo? Só que você está querendo dizer ao contrário. Quando você diz assim, ó, você pega uma pessoa que é lenta, você diz assim, nossa, como ele corre, né? Parece uma tartaruga, certo? Na hora que você diz que a pessoa parece uma tartaruga, você diz assim, nossa, como ele corre, né? Parece uma tartaruga. Você não está querendo realmente dizer que ele corre muito, que ele corre bem, ou que ele corre rápido. Você está querendo dizer que ele é lento. Então, a ironia é isso que você quer dizer, certo? Só que você diz o contrário, beleza? E isso precisa de entonação, né? Aí a gente tem alguns exemplos aí nos balãozinhos embaixo, ó. É ela, é ela, é ela e é ela, certo? Né? São todas com entonações diferentes, por quê? Porque a gente tem a pontuação diferente, beleza? Vamos lá, ó. Tipos de frase, né? Tipos de frase. As frases elas podem ser o quê? Interrogativas. Óbvio que se ela é interrogativa, ela vem com ponto de interrogação, não é assim? Então ocorre quando se pergunta, né, é feito ao emissor da mensagem. São empregadas quando se deseja obter o quê? Alguma informação, ok? A interrogação, desculpa, pode ser direta ou indireta, certo? Como é que ela é direta, certo? Presta atenção no exemplo aí, ó. Quem fez a lição, certo? Seria o quê? Seria uma interrogativa direta. Por quê? Porque está sendo feita a pergunta diretamente, certo? Aí, ó, quero saber quem fez a lição. Se um professor chega dentro da sala de aula assim, quero saber quem fez a lição, ele não está fazendo a pergunta para uma pessoa em específico, ele está fazendo a pergunta para a sala, né? A sala como um todo. Então seria uma pergunta indireta, beleza? E a gente tem aí os quadrinhos aí que vai mostrar isso daí, ó. Assim, puxa Cebolinha, né? Você tem um ponto de exclamação. Ficou muito legal. Ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto. Mas só tá faltando uma coisa para ficar perfeito. Aí o Cebolinha pergunta, né? O quê? Olha só o ponto de interrogação aí, ó. Né? O quê? Aí é você lembrar onde fica a porta, né? Eles botaram o papel e esqueceram onde ficava a porta. Beleza? Vamos para frente. Nós temos aí as imperativas. O que é imperativo? Uma frase imperativa. Pessoal, se você prestar atenção das frases imperativas, as frases imperativas é aqueles que terminam com verbos, certo? Que eles vão demandar o quê? Uma ordem, ou um pedido, ou um desejo. Então, todas as vezes que você dá uma ordem, você faz um pedido, ou você expressa um desejo, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma frase imperativa, certo? Imperativa. Então, nós temos um exemplozinho aí, ó. Ocorre quando o emissor da mensagem dá uma ordem, né? Um conselho ou faz um pedido, utilizando o verbo que no modo imperativo. A gente já sabe o que é o quê? Que é um conselho, um pedido, uma ordem, certo? Pode ser afirmativa ou negativa. Aí a gente tem uns exemplos aí, ó, né, do rapaz aí do Garfield. Ele diz assim, ó, e mais estranho, Garfield, é que a mina tinha um nariz maior do que o outro, certo? A mina tinha um nariz maior do que o outro. Pessoal, preste atenção aí, ó, certo? Preste atenção. Tinha narina, desculpa, nariz não, tinha narina. A narina é o buraco do nariz, né? Tinha narina maior do que a outra. Aí, quando ela respirava, fazia um som de uma tuba, certo? Mas, quando ela espirrava, faça-o parar, né? O Garfield diz assim, faça-o parar, ok? Então, esse, ó, faça-o parar é o quê? É uma ordem ou um pedido, certo? Então, seria o quê? Seria no imperativo, beleza? Vamos lá, no de baixo, ó. Hora de ver
Hora de ver quanto peso você perdeu, Garfield. Suba na balança. Quando você tem assim, ó, suba na balança, você não está fazendo um pedido, né? Ou você não está dando uma ordem, né? Então isso daí vai ser o quê? Vai ser uma frase também no imperativo. Aí o Garfield sai, certo? Quando ele sai, ele volta o quê? Ele volta sem pelo, né? Sem pelo nenhum, ele raspa todo o pelo, né? Então diz o seguinte, ó: fique calado e me pese, ok? Certo? Esse fique calado, certo? E me pese é uma frase toda no quê? Toda no imperativo, beleza? Porque ele está fazendo o quê? Um pedido ou uma ordem. Vamos para frente, ó. As exclamativas, obviamente, ela vai vir com o quê? Com ponto de exclamação, né? É fácil de entender. Então, nós temos aí, ó. Nesse tipo de frase, o emissor exterioriza um estado afetivo, apresenta entonação ligeiramente prolongada, ok? Preste atenção aí, ó, na tirinha, ó. Mas porque você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha, certo? Aí o Cebolinha lá, ó, limpando toda a casa, diz assim, adivinha, certo? E um ponto de exclamação. Por quê? Porque, porque a Mônica queria fazer o Cebolinha de empregado, beleza? Vamos lá, a frase declarativa. Frase declarativa diz o seguinte, ó: ocorre quando o emissor constata um fato, ok? Então você precisa o quê? Constatar um fato, certo? Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Pode ser afirmativa ou negativa, beleza? Então, ó, sempre a declarativa ela tem que fazer o quê? Ela tem que trazer uma informação, beleza? Uma informação. Então vamos lá. Ó. O Garfield vê uma aranha, aí ele pega uma lata de spray e borrifa a aranha. Ok? Aí quando ele percebe que a aranha não morre, diz assim, ó, isso não é inseticida, é uma colônia. Aí, e aí, bonitão? Né, a outra aranha aparece e fala com a outra aranha que está perfumada. Beleza? Então, o que acontece? A frase, onde é que está a frase declarativa aí? Na hora que o Garfield ele traz a informação de que aquilo não era o quê? Não era inseticida. Até então a gente pensava que era inseticida. Beleza? Então ele declara dizendo que não era inseticida, era o quê? Era uma colônia. Vamos lá. A gente tem as optativas. As optativas, elas é o quê? Elas exprimem um desejo, certo? Cuidado, pessoal, para não confundir com as imperativas. As imperativas, ela também tem um desejo. Só que um desejo é mais uma ordem, né, expressa. Aí é um desejo puramente, ok? Quando você diz assim, a sua mãe diz assim, a sua mãe, sua avó, seu pai diz assim, Deus te abençoe, certo? Ela está fazendo o quê? Ela está querendo que Deus abençoe você realmente. É um desejo que o seu pai, a sua mãe, a sua avó tem, ok? Então seria uma frase o quê? Seria uma frase optativa. A opção de que Deus te abençoe, né? Bons ventos o levem, certo? Seria o quê? Seria uma optativa. Por quê? Porque é um desejo que você tem para com a pessoa, que os ventos bons levem a pessoa. Toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula e deve terminar com o quê? Com uma pontuação adequada a seu tipo, né? Você vai terminar com a interrogação, se for uma pergunta, uma declaração com ponto de exclamação, né? E por aí vai. Ponto final, quando você vai fechar a sua ideia. Reticência, quando você não quer fechar a ideia, você quer deixar em aberto, beleza? Então você utiliza isso daí. Nós temos aí alguns exemplos aí, ó. Como você tá? Né? O Garfield pergunta para a aranha. Aí a aranha vai e responde, horrível. Né? Aí a aranha continua, né? Tô uma enxaqueca do capeta. Aí o Garfield diz assim, bom, eu tenho aqui aspirina. Aí ele vai e taca em cima da aranha, né? Então ele mata a aranha, certo? Ele mata a aranha, né? Você vai ver aí que ele fez o quê? Ele fez uma opção. A verdade é que ele queria matar a aranha antes, né? Com a questão do inseticida, beleza? Oração. Pessoal, a oração ela é um ensaio que é estruturado em torno do verbo. Então se liga, se na frase você não precisa às vezes ter verbo, né? Às vezes na frase ela não tem verbo, na oração não. Na oração é obrigatório aparecer o verbo, certo?
Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um enunciado em torno desse verbo. Se a gente tiver mais de uma oração, certo? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aí uma locução verbal. Beleza? Então, vamos lá. Orações. Você vai ver aí, ó. Você nem vai querer saber, né? Você vai ter a palavra querer. Desculpa, você vai ter o verbo aí vai, né? Você vai ter o verbo querer e você vai ter o verbo saber. Você diz, ó, como foi, né? Como foi? Foi, aí seria um verbo, né? O que significa, né? Aí você tem outro, né? E por aí vai dentro desses exemplos, ok? Vamos para frente, ó. Existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem verbo, certo? A oração sem sujeito a gente já viu que é uma oração que ela não aparece o sujeito. Esse verbo tem que estar em quê? Tem que estar geralmente o verbo haver, né? No sentido de existir. Nós temos aí, ó, os dias estão sombrios, certo? Oração formada por sujeito, ó, né? Verbo e predicativo, beleza? O que é o predicativo? É a qualidade do sujeito, é o complemento do sujeito, né? Olha só a segunda aí, ó. Há dias sombrios. Ó, você vai ter o verbo aí há, certo? O verbo haver, né? É uma oração formada pelo verbo que acompanha o seu complemento. Pois, como sabemos, o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem o quê? Ele não tem sujeito, ele é impessoal, ok? Você não pode conjugar ele nas pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. É um verbo impessoal, ele não tem pessoas. Logo, se ele não tem pessoa, ele vai ser o quê? Ele vai ser um verbo, desculpa, ele vai ser uma oração sem sujeito. Nós vamos ter aí, ó, observação. Nem toda oração é frase, pois no período composto, às vezes duas ou mais orações juntas é que formam uma frase. Veja aí, ó. O importante é, essa é a frase, ok? O importante é que todos sejamos felizes. Você vai ter aí o verbo ser, que é o verbo e sejamos, que é o verbo ser, ok? São duas orações, ok? Uma só frase. Vamos para frente, ó, pessoal. Período. O que é o período? Pessoal, o período é essa formação da oração. Ó. Ele é a formação da oração. É o enunciado que é formado por o quê? Por uma ou mais oração. O período classifica-se como entre simples, né, quando você só tem um verbo, e composto, obviamente, quando você tem mais de um verbo. Certo? Você tem que ter de dois em diante, ok? Nós vamos ter aí, ó, tem apenas uma oração, ó. Encha seu filho de bolachas, certo? De bolacha, desculpa. Encha seu filho de bolacha. Primeiro, essa frase aí é uma frase que ela é uma frase de duplo sentido, né? Porque quando diz assim, encha seu filho de bolacha, pode estar querendo se referir à bolacha mesmo, né? O bono aí, que a bolacha é o biscoito, né? Ou se referindo, né? Se você não tivesse essa partezinha azul aí, dos biscoitos aqui, né? Se você só tivesse só a oração, você teria o quê? Você teria um duplo sentido de que estaria dando a ideia de que era para dar umas peias no filho, né? Um cheiro de bolachas, ok? Num sentido conotativo. As senhoras, como se chamam? Né? É uma frase de Machado de Assis. As senhoras, como se chamam? Né? Chamam aí, seria o verbo, então nós teríamos o quê? Nós teríamos um período simples, beleza? Uma estrutura formada em torno do verbo. Vamos para frente? A composta tem o quê? Duas ou mais. Óbvio que né, se a simples tem um, a composta tem que ter pelo menos duas. Ok? Um deles perguntou-lhe familiarmente se ia consultar a adivinha. Né? É outra frase de Machado de Assis, outra frase. Né? Então você tem aí perguntou e ia consultar. Ok? Você vai ter o quê? Você vai ter um período composto. Porque você tem aí duas orações em torno de quê? Em torno do verbo e essas orações se complementando para formar o quê? Para formar o período. Beleza? Aí nós temos a tirinha, ó. Ué, Cebolinha, não sabia que você rezava antes de comer. Espero que você goste da comida que eu fiz. Aí o Cebolinha, né, ele rezou aí assim, clamou o Cebolinha. Né? Ele estava clamando o quê? Ele estava clamando para o anjo comer no lugar dele. Ok? Porque ele não estava confiando o quê? Na comida da Mônica. Então nós vamos ter aí, ó, período simples, desculpa, período composto, não sabia,
que você rezava, né? Só as partes de azul, aí, ó, de azul, que são os verbos. Ó. Sabia, rezava, comer, né? E no segundo, goste, fiz, ok? Beleza? E aí a gente tem outros exemplos. Pessoal, é o seguinte, a gente vai ficar por aqui, beleza? Nós vamos fazer as atividades. Essa atividade vai ser corrigida segunda-feira, que é da página 83 à página 89, beleza? Valeu, pessoal, e até mais.